Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos dando início a mais um devocional, aleluia. Hoje é dia 28 de agosto de 2025 e estamos fazendo leitura do livro de Josué. A gente vai dar sempre continuidade. Hoje nós estamos no capítulo 16, que fala sobre a repartição da herança de Efraim, um dos filhos de José. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a luz, e passa o termo dos Arquitas até Atarote, e desde o lado do ocidente aos limites de Jaflete, até o limite de Bet-Horon de baixo, e até Jessé, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim, e foi o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. O limite da sua herança para o oriente era Atarote-Adar até Bet-Horon de cima. E vai este limite para o ocidente junto a Miquimetate, desde o norte, e torna este limite para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Narate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapoa vai este limite para o ocidente ao ribeiro de Canaã, e terminando no mar. Esta é a herança das tribos dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que haviam em Gezer. Os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Aleluia! Estava vivendo no meio deles, mas tinha que pagar. Já foi diferente dos jebuseus, né? Que estava vivendo ali no meio, porque não foi expulso. Aqui ele se pode até viver aí, mas vai ter que pagar o tributo. Aleluia. Olha só, aqui terminamos o 16, esse capítulo foi bem curto, né? Mediante aos outros que a gente tinha que terminar em 2 dias. Olha só, aqui Manassés e Efraim são filhos de José do Egito, né? Vocês conhecem a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José foi uma história que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado com a história de José. Quando você decide se posicionar, acontece isso aqui, uma continuidade, aleluia, da herança. Uma continuidade. Você imagine, José, ele foi tentado pela mulher de Potifar, na casa de Potifar. Tem muitos homens que não aguentam ser tentado,
que cai, que peca. Aleluia. Não só homens, mas nós mulheres também. Às vezes Satanás vem com um banquete preparado para mim e para a sua vida. Ele prepara tudo. Ele prepara a oferenda. E muitas das vezes nós caímos nas ciladas. Aqui José tinha sido tentado. Só que José estava preparado espiritualmente. Deixa eu te dizer uma coisa, se prepare espiritualmente. Se prepare espiritualmente, porque na minha e na sua vida vai surgir essas tentações. E nós, para a gente não cair, a gente precisa estar bem firmado em Cristo. Nós precisamos estar bem alimentado da palavra. Olhe, coma pão e beba água. Porque a caminhada é longa. Aqui José estava firmado em Cristo, ele sabia a quem ele servia. Aleluia. Ele foi tentado pela mulher de Potifar. E ele não cedeu. Ele não cedeu. E ele foi preso depois disso. Porque Potifar não acreditou nele e o prendeu. Mas olha só como Deus é fiel. Se fosse qualquer outro momento, Potifar podia diretamente matar José, sem nem pensar. Se José cai na tentação de se envolver com a mulher de Potifar, poderia acontecer de Potifar chegar, encontrar ele na cama com a mulher dele e o matar. Existiria a tribo de Efraim e Manassés? Existiria a herança sendo repartida se ele não se posiciona? Aqui os filhos estão pegando uma herança de um preço que foi pago. Qual o legado que você quer deixar para seus filhos? Qual a herança em Cristo que você está deixando para os seus filhos? Outrora eu vivia no pecado. Eu vivia fazendo a vontade da minha carne. E o que eu ensinava a minha filha não era coisas boas. Aí você vai dizer o que, né? O que? Qual não eram as coisas boas? Eu não vou longe. Hoje em dia, como o mundo está, eu bebia, eu me envolvia com pessoas. Muitas dessas pessoas, né? Às vezes já tinha um mês de namoro. Eu botava essa pessoa dentro da minha casa para conviver com a minha filha, sem saber direito a índole dessa pessoa, ensinando, orientando a minha filha a fornicação, né, a prostituição. Porque eu tô em um mês, eu fiz com uma que não dava certo, eu terminava. Aí daqui a pouco eu já apresentava ela a outro homem. Aí daqui a pouco eu já apresentava ela a outro homem. O que é que você está ensinando a seus filhos? Porque eu estava ensinando prostituição. E gratuita ainda quando acaba. Cris, mas hoje o tempo é outro. O tempo é o mesmo. São nossos filhos.
Botamos pessoas que nem conhecemos direito dentro do nosso lar. Muitas das vezes, pode não nem ser essa questão, né, de pedofilia, que isso é algo muito grave. Mas eu nem vou entrar nisso. Que quantas crianças passaram por isso, pelas mães colocar homens dentro de casa. Eu estou falando de herança espiritual, da maldição que você está traindo para dentro da sua casa, com esse tipo de comportamento que para o mundo é normal, é um comportamento super normal. Você tem que ser feliz, você tem que ficar com 2, com 3, até você encontrar a sua felicidade. A que preço, hein? Qual vai ser o preço dessa felicidade amanhã quando sua filha crescer? Seu filho crescer? Muitas das vezes a gente se envolve com homens até errados. Você ensina seu filho a ter um caráter correto, mas você está se envolvendo com homens sem caráter. E seu filho está vendo, seu filho está almoçando, tomando café, bebendo junto com esse homem que é errado, trazendo maldição para dentro da sua casa através da vida desse homem. Meu Deus. Ou dessa mulher. Não muda. A ordem do fator não muda ou não altera. Pode ser mulher. Quantos homens, né? Se separam das suas esposas. Eu digo isso também porque minha filha passou por isso. Olha, mãe, meu pai estava de manhã com uma, de tarde outra pessoa foi buscar ele, outra mulher. E isso uma criança presenciando. Que a gente acha que não tem entendimento. Mas o seu legado tá deixando uma marca nessa criança. O que você está fazendo é o que está forjando o caráter dessa criança, desde pequeno. O que será que essa criança tem aprendido? Não vim falar nada disso aqui. É o Senhor que está me direcionando. Hoje eu me corrigi. Hoje eu estou deixando um legado de oração, de obediência, de busca, de conquista. Hoje. Mas ficou resquícios que eu peço ao Senhor que tire da minha filha. O que você tem feito? Aí você pode dizer, eu não tenho filho. Mas o Senhor diz que a gente está cercado por uma nuvem de testemunho. Qual é o seu testemunho? E você, crente? Qual está sendo o seu testemunho? De quem é Deus para as pessoas que te cercam, para seus vizinhos, para as pessoas que trabalham com você? Qual é o seu testemunho? O que é que você está gerando? Você é aquela árvore que tem gerado frutos? Ou você é aquela árvore que está seca e precisa ser cortada? Qual é a sua árvore? Meu Deus, é forte. Reflexão para as nossas vidas. Qual está sendo a sua árvore? Olha,
Ontem eu falei de jogos e hoje eu volto a repetir. Você, mãe, pai, que quer a libertação de um filho. Eu tenho orado pelo meu filho, para meu filho ser liberto do vício. E você que passou esse vício para seu filho, é porque você atrai o demônio do vício. E o demônio do vício está dentro da sua casa influenciando o seu filho ao vício. Isso mesmo. E aí você joga no bicho, no tigrinho. E seu filho tá vendo. Ó. Seu filho tá vendo. Você também é viciado. Você tá ensinando. Aí você tá orando para a maldição ser quebrada no seu filho. Olhe para ser quebrada na sua primeiro. Qual é o exemplo que a sua vida está gerando? Qual é o exemplo que está sendo gerado através da sua vida? Como estão sendo suas atitudes? Aqui nós sabemos que José perseverou, andou em obediência. Onde ele chegou, ele floresceu, até na cadeia. Aonde ele tocou, o Senhor foi com ele, por causa da obediência, da vida consagrada ao Senhor. Ei, consagre a sua vida ao Senhor. E, através de uma vida consagrada ao Senhor, os teus filhos vão servir a Deus como Efraim e Manassés. E vão desfrutar da obediência, do caráter. Vão tomar posse aqui, ó, de herança do Pai. Porque se você tem uma vida consagrada ao Senhor, os frutos que a sua vida está gerando, os seus filhos vão colher. Que a gente se preocupa muito, eu tenho que deixar alguma coisa, né, para o meu filho. Aí se eu morrer. Herança espiritual. Ensina seu filho o caminho que ele deve andar e ele nunca vai se desviar. Herança espiritual. Eu sou crente e ensino, mas meu filho não quer saber. Continue perseverando. Ele foi ensinado, ele já foi orientado. Está nas mãos de Deus. Descanse. Descanse seu coração, está na mão do Senhor. A sua parte foi feita. Agora quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. É o Espírito Santo dele. Então, descanse. Sua vida não está gerando testemunho, você não está fazendo tudo correto. Você não está buscando fechar suas brechas. Porque está com o coração aflito? Não fique. Está na mão de Deus. Está na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descanse seu coração. Amém? Amém? O Senhor já falou conosco essa manhã. Vamos encerrar esse devocional, vamos orar? Aleluia. Santo Deus e amado Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, graça nós te damos por esse dia chamado hoje. Obrigada, Senhor, pelas tuas infinitas bênçãos, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, guarda os teus filhos, protege eles embaixo das tuas poderosas mãos de amor. Afasta, Pai, essas pessoas, Senhor. Me afasta também do mal, Jesus. Pai, tira essas pessoas do engano e traz para a sua maravilhosa luz. Tira as escamas dos olhos, Pai, do teu povo. E faz, Pai, o seu povo tão somente te obedecer, te cultuar, te engrandecer, buscar a tua face e te servir. Pai, endireita as veredas do teu povo e faz o teu povo enxergar a tua luz.
Abençoa os teus filhos. O Senhor Deus zeloso, poderoso e galardoador. Pai, eu tomo posse das tuas promessas essa manhã. E eu te glorifico pela beleza da tua santidade. O Senhor é santo, Deus. Obrigada por esse dia de hoje. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sê com cada filho, Pai. Sê com quem está assistindo, Senhor. Pai, guarda as famílias, Senhor. E gera um testemunho limpo através da vida dos teus filhos. Grata eu sou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por ter mudado o meu caminho. Graças eu te dou, Senhor, pela tua salvação. Obrigada por tudo. É isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.